Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Hoje, para terminar a nossa reflexão sobre o livro do Levítico, vamos abordar alguns temas importantes para revermos e fixarmos bem este livro. Invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho e Espírito Santo, que ela esteja com todos vocês. O livro do Levítico, nos seus 27 capítulos, é dividido em duas grandes partes. A primeira do capítulo 1 até o capítulo 16. Vai folheando sua Bíblia aí, onde a partir do capítulo 17 você tem o quê? A lei da santidade. No capítulo 1 começa com o ritual dos sacrifícios, esta primeira parte do livro e que é muito importante para nós. E aí, do capítulo 1 ao capítulo 7, você vai ter os holocaustos, as oblações. No capítulo 1, é importante sabermos que existe os holocaustos para os ricos com animais grandes, para a classe média com os animais médios e para os pobres com os animais, os pássaros, pequenos. E aí você tem os sacrifícios de comunhão e que tudo isso daí era feito dentro do templo, onde os sacerdotes tinham essa função mediadora entre Deus e os homens. No livro do Levítico, a função do sacerdote é importante e não existe religação entre o céu e a terra sem essa função mediadora dos sacerdotes. No capítulo 8, a gente entra com a questão das roupas dos sacerdotes. Vocês se lembram como que era importante as funções do sacerdote, inclusive punições para os sacerdotes que não faziam bem o seu ofício. Eles tinham que ser meticulosos daquilo lá. Então vem toda uma regra que vai até o capítulo 11, sobre a questão de quem pode ou não pode ser sacerdote e como exercer sua função. No capítulo 11, começa algo importante, as regras do puro e do impuro, que também é definida pelo sacerdote e julgada pelo sacerdote. Então, o que é puro? O que é impuro? E nós vimos isso daí. Muito a ver com regras alimentícias, de higiene e aquilo que poderia afastar o povo como prática, aproximando-os dos povos vizinhos, já que puro, santo é aquele que é afastado. Então o povo não poderia se misturar com os vizinhos, porque acabaria por se contaminar. A religião do povo de Deus nesse momento, ela é muito mais exigente do que a religião dos povos vizinhos, que era muito mais atrativa, com comidas, com possibilidades sexuais muito mais amplas e assim por diante. A do povo de Deus, não. Ela era muito mais restrita, exigindo que você mantivesse uma conduta pessoal, ética, para se aproximar entre o divino e o humano. Isso perpassa o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, que a gente viu, que já estava falando das doenças, agora fala das impurezas sexuais. No capítulo 16, o grande dia da expiação. E aí você entra na lei da santidade no capítulo 17, que é o centro da Torá, que são as leis de santidade, de higienização. Começando pelas imolações e sacrifícios, depois entram as proibições sexuais. Se no capítulo 15 nós tivemos as impurezas sexuais, no capítulo 18 nós temos as proibições sexuais, já que eram práticas comuns aos povos vizinhos. No capítulo 19, as normas morais, onde começa muito bonito, sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. No capítulo 20, os castigos e as faltas cultuais, e já no versículo 2, algo muito importante, todo filho de Israel, estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moleque, ou Moloque, o sacrifício de crianças, do qual a Bíblia, Deus é radicalmente contra, por isso que ele nunca pediu o sacrifício de Isaac, mas aí o pessoal, Deus tentou. Não. Abraão, vivendo naquele ambiente, achou que deveria fazer porque era prática comum. Deus proíbe. Aí no versículo 8 em diante, as faltas contra a família. No capítulo 21, a santidade para o sacerdote.
23, a gente já entra com as festas. Foi agora há pouco tempo que refletimos essas festas como momento de memória para com Deus, de você relembrar os grandes feitos de Deus na história, assim como hoje, Natal, a encarnação do Verbo, Páscoa, Deus encarnado que vence a morte, Pentecostes, aonde Deus sopra seu Espírito para que possamos evangelizar e fazer o mundo conhecê-lo. Ou seja, as nossas festas hoje têm o mesmo significado, mostrar como que Deus está no meio de nós e aquilo que Ele já fez por nós. No capítulo 24, os ritos complementares. No 25, o ano sabático de perdão, que todos precisam, o resgate das pessoas. No capítulo 26, que nós vimos no encontro passado, as bênçãos e maldições. E no capítulo 27, as tarifas que devem ser pagas dentro do templo. O que é importante percebermos no livro do Levítico? Ele é um livro que fala do período que o povo está como que no deserto para entrar na terra prometida, só que a redação final dele é no pós-exílio. Então ele reflete aquilo que é necessidade muito mais do período pós-exílico, depois que o povo volta do cativeiro da Babilônia, do que daquele período de deserto. E aí a função sacerdotal, os holocaustos, a necessidade da purificação e assim por diante. Estudando a Bíblia, você vai perceber o quanto que é importante o livro do Levítico e algumas influências que ele tem até hoje sobre nós. Por exemplo, a chama acesa, que é a presença eterna de Deus no meio de nós. Até hoje. Toda vez que você entra numa igreja, você vê a luzinha no sacrário, você fala assim, opa! E faz uma reverência, uma genuflexão. E a questão dos holocaustos. O grande holocausto, gente, já está feito. O grande sacrifício de Jesus na cruz. Esse é o único e grande sacrifício. Não precisamos mais sacrificar nada. Já está feito. Vocês viram que eu vou dando umas mudadas aqui na cama, vai aparecer no meu quarto. Aqui eu trabalho, aqui eu estudo, aqui eu gravo, aqui eu faço tudo. Né? Só para vocês terem uma ideia, olha lá, ó, minha máquina de gravação. Aqui do lado tem os meus livros, ali a minha esposa. Então eu passo horas do dia aqui dentro e aqui também gravo para que possamos juntos estudar a Bíblia. O livro do Levítico é muito importante. Ele fala da função sacerdotal. Hoje nós também temos uma importância grande na função sacerdotal. O padre como aquele que consagra a Eucaristia. Ah, para que isso? Não podia ser todo mundo. Você já imaginou a festa que ia ser? Cada um fazendo do seu jeito, sem regra. Hoje nós temos a função sacerdotal. Coisas que somente o padre pode fazer. Tipo, ouvir confissão. Você já imaginou se todo mundo ouvisse o pecado dos outros? Ia dar cada uma. Você já imaginou se todo mundo pudesse consagrar? Cada um fazendo do seu jeito a festa? Hoje já estaríamos, alguns fazendo com Coca-Cola e pastel de feira. Porque é moderninha, bonitinha, chama atenção, traz gente para a igreja. A Igreja Católica ela tem regras muito claras sobre isso. E muito disso vem desses costumes que foram herdados do Antigo Testamento e que são hoje assumidos como nossos. E algumas coisas continuam valendo. Se no livro do Levítico Deus chama o povo a ser santo, hoje Deus continua nos chamando à santidade. Não deixamos de ser chamados à santidade. Tudo aquilo que é bom do Antigo Testamento, nós perseveramos, nós continuamos. Porém, algumas coisas nós mudamos. Você não está mais hoje convocado para pegar um carneiro, matar para expiar as suas culpas ou fazer um bode expiatório. Nós temos outra prática hoje em relação ao perdão do pecado, à penitência. O sacrifício, como vimos, não é mais nós quem fazemos, mas Jesus fez por nós. Então, estudarmos a Bíblia é darmos razões às nossas fé, conhecendo como que Deus vai se fazendo presente e presença no meio de nós. Nós vamos continuar o nosso estudo, a partir de agora, com o livro de Números, o quarto livro do Antigo Testamento. Caminhamos juntos. Paz e bem a todos.